Vamos perder o medo de falar espanhol hoje? Vou passar para vocês algumas dicas que funcionaram comigo quando eu estudava espanhol e que eu tenho certeza que também funcionarão para você. Temos medo, esse medo nos paralisa, esse medo faz com que a gente não fale. Isso não pode acontecer. Temos que superar esse medo e nos comunicar cada vez melhor. O tema dessa live é Perca o medo de falar espanhol. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, especialista em levar o meu aluno do zero ao nível avançado na língua espanhola. E toda segunda-feira nós teremos live às 18 horas. Então já me segue o meu canal do Instagram, do YouTube, Facebook, TikTok, Kátia_Comunica, que sempre tem novidades do canal, vídeos novos, alguns vídeos que eu falo em espanhol, outros vídeos que eu falo em português. Vou diversificando aí para atingir um grande número de pessoas interessadas no idioma espanhol. Você é aquele tipo de aluno que numa aula de idiomas pede, pelo amor de Deus, para o professor não te chamar? Ai, meu Deus, o professor vai chamar, vai pedir para ler, vai fazer alguma pergunta, eu tô com medo, eu não quero falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar. Você não pode deixar isso te travar. Você não pode deixar que isso te impossibilite de falar. Você tem que pensar que você tem ali uma hora e meia de aula. É o contato que você tem com o idioma. Então, se é o contato que você tem com o idioma é aquele momento, você tem que aproveitar ao máximo para ouvir o que aquele professor está falando, o que os seus colegas estão falando, de preferência no idioma, né, não em português, e falar também no idioma. Claro que eu estou me referindo aqui ao idioma espanhol. Então, o seu professor falando em espanhol e você também falando em espanhol a maior parte do tempo. Porém, não é somente numa aula que você vai falar o idioma. Você precisa falar muito mais do que uma hora e meia de aula por semana, ou 2 horas e meia de aula por semana. Você precisa falar muito mais do que isso, porque é muito pouco tempo. Você precisa ter um contato com o idioma muito mais intenso quando você quer realmente aprendê-lo. Então, se você vai para uma aula e pede, pelo amor de Deus, para não falar, você vai entrar mudo e vai sair calado dessa aula? Ou você vai ficar falando português nessa aula? Então, qual que é o fundamento? Nenhum. Você está perdendo tempo. Não é assim que funciona. Agora, tem aquele outro tipo de aluno que se comunica num contexto de sala de aula, mas quando ele sai desse ambiente de sala de aula, ele trava. Ele não consegue se comunicar. Ele tem medo de errar. Ele tem medo de se arriscar. Ou em algum momento já se arriscou e errou, e aí travou. Não quer mais falar, se sente inseguro, enfim. É normal o aluno sentir essa insegurança. Não é a sua língua. Não é uma língua que o seu cérebro está acostumado, que já vai ser algo fluido e natural para ele falar. Que ele não vai ter que pensar muito. Então, é normal que a gente bloqueie. Eu vou contar aqui várias histórias para vocês hoje nessa live engraçadas que já aconteceram comigo, ok? Então, diante de um novo aprendizado, é normal a gente se sentir inseguro, mas o medo não pode nos paralisar. Então, quando a gente aprende vocabulário, novas estruturas gramaticais, a pronúncia correta das palavras, em geral, tudo isso segue uma estrutura gramatical e isso deve ser usado na hora da comunicação. Isso não pode ser um impedimento para que você fale. Você tem que conhecer essas estruturas, mas isso tem que fluir natural para você. E não entrar naquela paranoia de, meu Deus, eu preciso falar tudo certíssimo, ou não vou conseguir me comunicar. Não é assim. A nossa comunicação não é 100% perfeita, nem em português. Nem em português, que é a nossa língua, a gente se comunica de maneira 100% correta. Então, não fiquem se travando para falar uma língua estrangeira, porque se você estiver esperando atingir aquela perfeição, vou falar isso também um pouco mais para frente, você não vai chegar a lugar nenhum. A fala é a parte mais temida, é a parte que numa prova aquele aluno mais tem medo. É a parte que, por exemplo, numa prova de proficiência, para você obter uma certificação, o aluno mais tem medo de fazer. É justamente essa parte da fala. É uma das habilidades que as pessoas mais tremem quando estão aprendendo um novo idioma, certo? Porque você tem que pensar e você tem que se expressar de maneira rápida e ágil. Então, se você tem medo, você vai travar. É normal.
Eu falo sempre para os meus alunos, você tem que pensar em espanhol, você não pode pensar em português e traduzir para o espanhol, isso não vai dar certo. Por mais que o espanhol tenha semelhanças com o português, existem estruturas diferentes. Então, se você ficar pensando em português para traduzir para o espanhol, você vai se dar mal, você vai se tropeçar, você vai se confundir, e isso vai te deixar mais travado ainda para falar, quando você perceber que está falando errado. Então, como pensar em espanhol? Existem algumas técnicas, que é o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Nossa, como é que eu vou pensar em espanhol? Eu sou brasileiro, automaticamente eu penso em português. Sim, claro, parece uma tarefa difícil, porém há estratégias para você conseguir pensar em outro idioma. E se familiarize com essa língua e ganhe confiança para se comunicar nela. A maioria dos meus alunos, quando começam algum dos meus cursos, eles me dizem coisas do tipo: ah, eu entendo quase tudo de espanhol, mas na hora de falar dá aquela travada. É comum eu ouvir essa frase. Essa travada nada mais é do que uma resposta normal do nosso processo comunicativo, que não consegue achar naturalmente as palavras como faz em português, porque é a nossa língua materna. E aí o resultado final qual é? É o medo. Quando nós não estamos seguros com alguma coisa, nós temos medo. Quando você tem que fazer uma apresentação na escola, na faculdade, no seu trabalho, e você não está seguro com aquele conteúdo, você sente medo. Estou falando em português, não estou nem falando em outra língua. Então, você não está seguro com aquele conteúdo, é claro que você vai sentir medo de se expressar, de se expor. Falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Então, falar outro idioma quando nós não estamos seguros, vamos sentir medo também. Por isso que numa aula de idiomas, muito aluno entra mudo e sai calado. Ele está lá só absorvendo, né? Escutando, espera-se que esteja escutando o que está sendo dito ali. Mas ele não está exercitando nada, ele não está aproveitando para falar. Essa parte tão importante ele não pratica. E nem sempre isso acontece porque o aluno não sabe as estruturas, não sabe gramática, não sabe vocabulário. Eu conheço inúmeras pessoas que sabem toda a estrutura do idioma, são excelentes alunos, esforçados, dedicados, sabem vocabulário, pronunciam muito bem, ou seja, memorizam tudo, porém, na hora de falar, travam. Você é esse tipo de pessoa que na hora de falar entra em pânico? Você sabe toda a estrutura, mas na hora de falar você trava? Por quê? Porque essa pessoa se cobra muito. Ela está exigindo a perfeição. Perfeição não existe. Não existe perfeição. O que é algo perfeito? Vocês acham que eu, que sou professora de espanhol há 29 anos, sei tudo de espanhol? Claro que não. Vocês acham que eu não cometo erros, que eu nunca errei? Claro que já. Então, se eu for ficar buscando sempre essa perfeição, eu não falaria da maneira que eu falo, eu não poderia dar aula há tanto tempo como eu dou. Então, tem gente que se cobra demais. Eu só vou fazer uma prova de proficiência quando eu estiver falando perfeitamente. Eu só vou fazer uma viagem quando eu estiver me comunicando com fluência. Eu só vou participar de uma entrevista de emprego para tal empresa quando o meu espanhol estiver no nível XPTO. Não. E aí o tempo passa e você perde oportunidades. Mas o que vocês precisam saber é que para praticar essa conversação em espanhol, existem alguns truques que facilitam todo esse processo. Que eu vou dizer para vocês quais foram os truques que eu usei, que funcionaram para mim na época, que eu passo para os meus alunos nos meus cursos e eu vou passar para vocês aqui hoje nessa live também. E eu tenho certeza que funcionará para vocês, se vocês colocarem em prática, claro. O espanhol tem as suas peculiaridades, assim como qualquer outro idioma. E essas peculiaridades do espanhol tornam o idioma muito mais bonito e também mais complexo para se estudar. O espanhol é aquele típico idioma que deixa a gente sempre na dúvida. Será que eu estou falando corretamente ou não? Será que eu estou falando espanhol ou portunhol? Né? Sempre dá aquele medo por ser parecido. Existem os 4 eixos que você deve aprender numa língua, as 4 habilidades, que são audição, leitura, escrita e a fala, a conversação. E a fala acaba sendo sempre o item mais importante quando você precisa ter uma comunicação efetiva no espanhol.
seja para qual finalidade for, estudo, trabalho, viagem, provas específicas, enfim, a parte da comunicação é a principal. E por que a conversação em espanhol parece tão difícil? Porque é tão difícil falar. A gente até consegue ouvir, entender, né, a parte auditiva, às vezes melhor, depende do sotaque da pessoa, se a pessoa fala mais rápido, mais devagar, enfim. Mas por que a conversação, então, é tão difícil? Então, temos que pensar o seguinte: é importante a gente entender que o processo de aprendizagem de uma nova língua depende do estudante. O estudante deve conhecer técnicas, que algumas eu vou passar para vocês, e até descobrir outras, porque essas que eu vou passar para vocês, algumas delas eu fiz por minha conta. Eu inventei situações, eu criei situações para que eu praticasse o idioma espanhol, não somente no momento do curso, porque o meu curso era uma hora de aula 2 vezes por semana, ou seja, eu tinha 2 horas de aula de espanhol por semana, uma turma que tinha mais de 20 alunos, então não era sempre que eu conseguia falar nessa aula. Não porque eu me escondia debaixo da mesa, porque às vezes o professor não tinha como falar com esses 20 naquela aula, dependendo da atividade que ele estivesse fazendo, enfim. Então eu tinha que falar além disso, porque eu sabia que se eu ficasse só naquilo, eu não ia conseguir desenvolver o idioma que eu precisava. Então, a forma como o estudante vai se dedicar a esse idioma também é muito importante. Muitas vezes, nós focamos em estudar mais tempos verbais, gramática, do que os contextos do dia a dia. Por isso, depois de um certo tempo, depois de estudar tanto gramática, você começa a se sentir cansado de aprender espanhol ou de aprender aquele idioma. Ai, mas para que tanta conjugação de verbo? Para que tanto verbo? Você acha que você vai usar aquilo só para escrever, só para fazer uma redação, coisas assim. E não, essas estruturas que a gente aprende gramaticais, elas são usadas também para que você se comunique melhor. Claro, não é só para a parte escrita. Só que se fica muito focado também só em gramática, acaba ficando cansativo esse curso e esse aprendizado para o aluno, especialmente se o objetivo desse aluno não é ser professor de espanhol. O objetivo dele é outro. Ele não quer saber estruturas gramaticais tão complexas, nomes complicados. Ele quer aprender o idioma. A gramática, ela tem o seu papel importante. É com ela que você vai saber escrever bem as suas frases, ler, saber interpretar um texto, mas também é com ela que você constrói frases para conseguir se comunicar bem. Então, uma coisa está atrelada à outra. O espanhol é uma língua riquíssima. Existem muitos tempos verbais e conjugações diferentes do português. Existe tempo verbal em espanhol que não existe em português. Em português existe tempo verbal que não existe em espanhol. Tem isso também. Mas nem todos esses tempos verbais em espanhol são usados a todo momento. Assim como em português. Quem é que usa próclise e mesóclise na língua portuguesa dos dias atuais? Quem fala comprá-lo-ei? Quem? Onde você escuta alguém falando isso? Você não vê isso escrito em registros escritos e você não ouve pessoas falando assim. Então, existem também algumas coisas em espanhol que não são do cotidiano. Então, esse aluno que quer se comunicar, talvez isso não seja interessante para ele. Para que ele precisa aprender isso? Você vê alguém, por exemplo, falando em português, que para pedir um refrigerante no shopping usou o pretérito mais que perfeito do modo indicativo? Não. A comunicação ela tem que ser fluida, clara e objetiva, sem muitas complicações. Quando eu dava aula de português para estrangeiros, havia uns tópicos gramaticais no livro de português voltado para os estrangeiros que eram tópicos que nós, em português, não usamos mais. E aqueles alunos que já estavam no Brasil há tantos anos aprendendo português, eles nunca tinham ouvido aquilo. Não fazia parte do repertório deles. E a mesma coisa na língua espanhola. Existem alguns conteúdos que não vão fazer diferença para aquele aluno que não quer se dedicar à língua espanhola como trabalho, que não pretende ser professor, por exemplo. Claro que a pessoa que quer se dedicar a aulas, ela vai ter que fazer uma graduação, ela vai ter que se aprofundar naquilo, que foi o meu caso. Mas quando o aluno ele quer aprender com o objetivo de viajar, satisfação pessoal, estudo, trabalho, tem detalhes ali que podem ser eliminados, que não vão fazer diferença para uma boa comunicação dessa pessoa.
Então, no meu curso voltado do 0 ao avançado para alunos de espanhol, o aluno aprende gramática, sim, porque, como eu disse, a gramática faz parte, não tem como ser eliminada. Só que de uma maneira leve, sem precisar memorizar nomes complicados, termos gramaticais sofisticados, rebuscados. A gramática, ela entra no contexto dos tópicos abordados em cada módulo de maneira natural. Então, se o aluno vai aprender, por exemplo, compras num supermercado, o que ele precisa aprender de verbo, de estrutura gramatical, de vocabulário, para que ele consiga fazer essas compras? Para que ele consiga se comunicar num comércio, enfim, o quê? É isso que ele tem que saber. É essa abordagem que é feita nesse curso, ok? Então, a gramática é importante, mas o objetivo é que o aluno mantenha o foco no contexto. E aí, sem querer, ele está aprendendo a gramática, porque não tem como você falar nós vai, nós vem. Só que você não está nem percebendo que aquilo é um tópico gramatical, porque é uma coisa natural. Então, esse é um grande diferencial desse meu curso do 0 ao avançado da língua espanhola. O aluno aprende o necessário para que ele consiga ler e interpretar um texto, para que ele entenda uma audição com diferentes sotaques. Já falei diversas vezes em diversos vídeos as diferenças de sotaque que existem na língua espanhola. Escreva correta e objetivamente e consiga se comunicar de maneira clara e assertiva. Entenda uma coisa, quando você vai, por exemplo, jantar no restaurante e você não conhece tanto vocabulário, não domina tanto aquele idioma, você não vai complicar a sua vida no restaurante. Você não vai pedir para o garçom um balde de gelo, um balde de prata com gelos arredondados para colocar na taça de cristal. Você precisa falar tudo isso se você não tem um conhecimento tão amplo do vocabulário daquela língua? Você vai simplesmente pedir gelo. Gelo, por favor. Hielo, por favor. Já está. Não há que pedir um cubo de plata, de hielo, com pedras, blá, blá. Não! Não precisa, facilite a sua vida. Sejamos assertivos. Eu conheço diversas pessoas que não dominam bem determinado idioma e quando elas viajam, elas complicam. Elas querem falar demais, coisas que elas não sabem falar. Então vá direto ao ponto. Não tem que pedir balde de gelo prateado com um guardanapo de pano embrulhando o balde. Pede gelo, pronto. Hielo. Hielo, por favor. Por favor, siempre, porque la buena educación pide. Sí, pero hielo já está. Ponto. A conversação, ela pode ser um pouco mais difícil quando você não tem o hábito da imersão dentro da língua. Então, voltando ao que eu estava falando, se você vai ficar somente nas aulas de espanhol, absorvendo aquele conteúdo, esse período de tempo de aula é pouco. É importantíssimo quando você estiver estudando o espanhol que você esteja imerso dentro da cultura desse idioma no dia a dia. Então, geralmente, quando a gente começa a estudar uma língua, a gente começa a ter mais contato com ela. Seja por meio de músicas, então a gente vai procurar músicas naquele idioma, filmes, seriados, tentar ler alguma coisa naquele idioma fora do seu material didático do curso, procurar mais coisas. Isso eu fazia quando eu estudava espanhol. Eu procurava músicas. Quando eu estudava espanhol, para minha sorte, foi a época que a Shakira começou a fazer sucesso no Brasil. E era uma época que a Shakira só cantava em espanhol, ela não cantava em inglês ainda, ela não tinha ainda essa carreira internacional tão grande como ela tem de uns tempos, quando ela tem de uns tempos para cá. Na época ela saiu lá da Colômbia e estava começando a fazer sucesso no Brasil cantando em espanhol. Então eu aproveitava muito essas músicas e ouvia o sotaque colombiano dela e a rapidez com que ela cantava. E eu começava a cantar as músicas tentando seguir a mesma rapidez com que ela falava para soltar a língua. E eu conseguia fazer isso na mesma rapidez? Claro que não, demorou para eu conseguir cantar o refrão de Estou Aqui, por exemplo. Demorou, porque ela canta super rápido. A Shakira, na maioria das músicas dela, tem momentos que ela acelera. E aí eu tentava imitar. Claro, não a voz, né? Quem dera eu tivesse a voz da Shakira. Mas eu tentava imitar a fluência, a rapidez, para soltar a língua, para destravar.
E hoje não temos só Shakira, temos inúmeros cantores aí de músicas espanhóis, colombianos, argentinos, mexicanos, enfim. E vários ritmos também, mais voltado para o pop, músicas mais antigas, boleros, reggaeton, tem de tudo para a gente poder ouvir, praticar e tentar cantar junto, para soltar essa língua. Isso é uma forma de você estar imerso aí no idioma também. Filmes sem a legenda, claro, sem a legenda para você ouvir aquela melodia. Todo idioma tem a sua melodia. Você tem que se acostumar com aquela melodia do espanhol. Então você ouve, talvez você não entenda tudo, você volta, ouve de novo. Você está assistindo aquele filme com o objetivo de aprender o idioma, fazer uma imersão naquele idioma. Você não está assistindo aquele filme com o objetivo de entretenimento. A história do filme, já nesse momento, não importa mais se o filme é bom ou ruim, se o seriado é bom ou é ruim. Você quer ouvir as estruturas, as expressões, a maneira como eles falam, as expressões faciais que eles usam, os palavrões que eles falam, que tem de monte. Não é só em filme nacional que tem palavrão, não. Nos filmes espanhóis tem palavrão de monte, nos argentinos, em todos. Então, tudo isso você vai pegando e vai melhorando a cada dia. Então, não tenham medo de errar, porque mesmo conhecendo a língua, isso pode acontecer. Então, o passo é criar estratégias que facilitem esse processo e eliminem pouco a pouco esse medo. Algumas atitudes que nós tomamos enquanto somos estudantes daquele idioma podem trazer a coragem que falta para a gente sair falando por aí. Vou te passar, então, 5 dicas que eu usei para você praticar a sua conversação em espanhol. Essas dicas práticas que vão funcionar para você. Empezar por los oídos. Empieza por los oídos. Comece pelo ouvido. Ouvir outras pessoas falando o idioma. É uma excelente maneira de você praticar a sua conversação em espanhol. Nativos, propriamente falando, filmes, como eu acabei de falar, música, seriados. Conforme você vai ouvindo, você vai pegando a melodia, a dicção, a sonoridade daquele idioma. Muitas pessoas dizem que quando viajam sentem dificuldade de entender o que aquela pessoa está falando. Ah, eles falam muito rápido, eu não entendo. Eles falam rápido, sim, mas nós também falamos rápido. Imagina um estrangeiro que chega... Vou falar em São Paulo, tá? Um estrangeiro que cai lá na Avenida Paulista ouvindo um brasileiro conversando. Vocês acham que nós brasileiros também não falamos rápido? Claro que sim. E nem todas as pessoas falam rápido, porque eu conheço diversos brasileiros que não falam rápido, que falam de maneira tranquila, devagar. Assim como eu conheço nativos de língua espanhola que também não falam rápido. Então, isso aí também varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem mania de achar que o estrangeiro fala rápido, a gente não. Assim como tem brasileiros que falam rápido, tem espanhóis, tem mexicanos, tem uruguaios que falam rápido, mas também tem mexicanos, argentinos, uruguaios, brasileiros que falam de maneira mais calma, mais devagar. E não é que falam para que você entenda, é porque falam assim naturalmente mesmo. Falam de maneira mais devagar. Eu conheço pessoas brasileiras que eu muitas vezes não entendo falando português. O começo e o final das frases. Eu só entendo o meio, de tão rápido que elas falam. E aí eu tenho que estar bem atento, fazer as conexões ali necessárias para eu deduzir o que a pessoa quis dizer, de tão rápido que essa pessoa fala. Então, não é só estrangeiro que fala rápido. Nós falamos rápido também. Por isso que o espanhol, pessoal, tem que estar inserido aí no seu contexto, não só num curso, não só no momento da aula, fora dessa aula também. Criar situações. Assistir a programas, canais de outro país, notícias, canais do YouTube. Eu tenho vários vídeos lá no YouTube, aqui no Instagram, onde eu estou falando em espanhol. É uma maneira de você ter contato com o idioma e praticar. Agora, imagina o estrangeiro caindo no Nordeste, que é outro sotaque. Para ele entender é muito mais difícil. Toda essa prática, todo esse contexto, toda essa imersão faz com que você tenha mais facilidade para falar uma das línguas mais faladas do mundo, que é o espanhol. Também já falei diversas vezes, gravei vídeos sobre isso, que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo.
tem sotaques diferentes e palavras diferentes que muitas vezes não significam a mesma coisa de país para país. Teve uma vez que eu fui para Venezuela. Eu já dava aula de espanhol, escuta essa história. Eu já era professora de espanhol e eu fui para Venezuela, para casa de uma professora que trabalhava comigo na mesma escola. Ela era portuguesa, mas morava na Venezuela. Ela foi criada na Venezuela. A família toda tinha, né? Não sei hoje como é que está, mas naquela época tinha muito português morando na Venezuela. E ela me convidou para ir. E eu fui. Fui com o objetivo de praticar o espanhol, porque eu nunca tinha saído do Brasil para um país que falasse espanhol. Chego eu na Venezuela para ficar na casa da família dessa professora. Tinha um cara nessa casa que de 10 palavras que ele dizia em espanhol, 8 eram gírias. Gírias, expressões, palavrões, enfim, era um horror. Quando esse cara começava a falar, eu começava a gelar, eu suava, porque eu não entendia uma palavra que esse cara dizia em espanhol. Eu entendia o que todos da casa falavam, claro que algumas coisas eu podia não entender e tal. Mas esse cara especificamente falando era um dialeto à parte. Era um dialeto à parte. E ele falava toda hora assim, Naguará chamou. Naguará chamou. Naguará chamou. E eu, quando eu cheguei lá nos primeiros dias, sorte que esse cara não morava na casa, ele aparecia lá de vez em quando. Eu entendia, quando ele falava Naguará chamou, eu entendia Guaraná. Guaraná. Aí eu ficava pensando, Guaraná? Mas aqui não tem Guaraná. O que esse cara tá falando? Demorou umas semanas, eu fiquei um mês nessa viagem, eu fiquei 30 dias lá. Demorou umas semanas para eu entender que não era Guaraná, que era Naguará. Naguará, na Venezuela, como caramba, nossa senhora, e chamo, menino, garoto, muchacho, chico, chamo. Então ele falava, Naguará chamou. Nossa, eu fugia desse cara. Quando ele chegava na casa, eu me escondia para não ter que falar com ele, porque eu não entendia praticamente nada do que ele falava. Ou seja, eram expressões que ele usava, típicas da Venezuela, naquela época que eu fui, porque vocês sabem também que gírias, elas mudam de tempos em tempos, né? As gírias que a minha mãe usava quando eu era jovem não são mais as gírias que eu uso e que meus filhos usarão. Certo? Então, gíria, algumas expressões, elas mudam de tempos em tempos. Quando eu estive lá, já faz um tempo, eram aquelas gírias que se usavam, especialmente as que esse rapaz aí dizia que, socorro, eu suava frio quando eu via esse cara chegando na casa, porque eu não entendia o que ele falava. Aí eu tinha medo de falar com ele, porque eu não entendia, então eu ia falar o quê? Né? E aí existe uma diferença grande entre simplesmente ouvir a língua e realmente prestar atenção na língua. Então, quando a gente está aprendendo um idioma, no começo, a gente não presta atenção. Se você vai assistir a um filme, você vai ouvir aquele som. Mas só depois de um tempo já de conhecimento do idioma é que você vai perceber detalhes, sutilezas da língua, expressões que são usadas, maneiras de pronunciar, pronúncia, sotaques, etc. Certo? Então, com o tempo, com o passar aí da sua experiência no idioma, as duas a conectar. E aí você vai conseguir colocar a sua atenção total na escuta. E aí o processo é menos doloroso e mais rápido. Ouvir a língua vai te permitir ser mais criterioso com a sua própria pronúncia. Seja para avaliar o sentimento ou percebendo o ritmo da língua falada. Esses detalhes, quando você atinge esses detalhes, eles vão te levar à fluência daquele idioma. Quando você consegue perceber essa sutileza da língua, o que aquela pessoa quis dizer exatamente, pela entonação que ela está dando, pelas expressões faciais que ela está utilizando. São esses detalhes aí que você consegue perceber num filme, quando você não faz a versão para o português, quando você assiste o filme original. Porque a gente sabe que quando é traduzido, sempre perde alguma coisa. Porque existem expressões que são típicas daquela língua que quando você vai traduzir, você perde. A tradução não é fiel. Porque às vezes é uma expressão que não tem sentido nenhum aqui no português. Tem sentido lá naquele país, tem um contexto ali. Aí eles querem traduzir, porque eles precisam traduzir de alguma forma. E a tradução nem sempre é fiel. É mais fácil para um brasileiro aprender o espanhol do que para um
nativo da língua espanhola aprender o português. Isso já é comprovado cientificamente. Tá? É mais fácil porque nós temos fonéticas que o estrangeiro, o nativo espanhol, ele não consegue, tem mais dificuldade para pronunciar. Por exemplo, ó, ão. Então, por exemplo, coração, essa sílaba são, C cedilha, a, o, tio, é difícil para eles essa pronúncia. E ó também, porque em português nós temos o som fechado do e, tem vezes que a palavra se pronuncia e tem vezes que é aberto, E a letra O também, tem vezes que é fechado, O, e tem vezes que é aberto, O. E para os hispanohablantes é sempre cerrado. Então é sempre E sempre O. Eu tinha um amigo na época da graduação que ele é chileno e nós conversávamos. Essa é outra dica que eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar aqui. Nós conversávamos, ele queria melhorar o português, embora ele já falasse um português muito bom, e eu queria melhorar o espanhol. Então, nós combinávamos tinha um dia da semana que nós falávamos os dois em português, para eu corrigi-lo e ajudá-lo com as dúvidas que ele tivesse. E outros dias da semana nós falávamos em espanhol para ele também me corrigir, me ajudar, enfim, me ensinar palavras, no caso ali, expressões típicas do Chile, né, que é o país dele. E quando era a semana do português, de vez em quando ele perguntava para mim, por exemplo, a professora Maria vai faltar hoje. E aí eu falava, é? E aí ele, Eu falava, não é ela vai faltar, é verdade. E ele não conseguia falar ele falava verdade, Então, mesmo ele estando no Brasil, já fazia bastante tempo, ele estava fazendo uma graduação, ele fazia letras junto comigo, português e espanhol. Então, era uma pessoa que tinha um conhecimento bom de português, ele escrevia muito bem em português, ele era muito inteligente, muito dedicado, muito culto. E ele tinha essas limitações, porque aí é uma questão de fonética. Então, nós temos dificuldades com a pronúncia de algumas letras em espanhol. Inclusive, eu tenho vídeos no meu canal que eu falo toda a pronunciação de todas as letras do alfabeto em espanhol. Tem algumas que pra gente é mais difícil, porque a pronúncia é diferente, mas não é tão difícil pra gente quanto é pra eles aprenderem o português. Buscar um tema que te guste. Então, encontre um tema que você goste. O que você gosta? Esporte? Tecnologia, economia, artes, literatura, o quê? Alguma coisa você gosta, que é um prazer, que é um hobby para você. E aí você se dedica a procurar informações em espanhol sobre aquele tema. Então, a sua área de interesse é, por exemplo, direito. Então, você começa a procurar artigos, livros, textos, filmes, que falem sobre direito em espanhol. Você vai acabar estudando mais sobre um tema que você gosta, no idioma que você também está aprendendo. Além de toda a parte cultural que está em volta de tudo isso, né? Tem muita coisa interessante aí, porque é a riqueza do idioma espanhol, é a diversidade de países que falam espanhol. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa para publicar uma postagem sobre Carlos Gardel, e eu descobri que Carlos Gardel não se sabe se ele é uruguaio ou se ele é francês. E até meia hora atrás eu achava que Carlos Gardel era argentino, porque ele fez sucesso com os tangos argentinos, ele fez sucesso na Argentina, ele inclusive é naturalizado argentino, porque ele foi criança para lá. Mas ele é ou uruguaio ou francês, não tem alguma polêmica aí de onde ele nasceu. Então você vai pesquisando, você vai descobrindo coisas muito legais e interessantes sobre aquele idioma. Isso é rico, é muito interessante. Você pode resumir aquele assunto, escrever aquele tópico. Eu fazia tudo isso na época que eu estudava, quando eu queria ser comissária. Eu pesquisava termos técnicos da aviação, palavras específicas, partes do avião, tudo em espanhol. Tudo que dificilmente eu ia aprender num curso de espanhol, esse vocabulário tão específico. É difícil você aprender isso.
Então, se eu ficasse esperando aprender, ter uma aula sobre isso, eu não ia aprender. Então, eu tinha que buscar informação. Então, na época, o meu foco era aviação, eu procurava leitura sobre aviação, livros, artigos, vocabulário, para eu saber me comunicar melhor quando eu me tornasse comissária, que eu fui fazer idiomas com esse objetivo, né, para ser comissária. Esse vocabulário também acaba se tornando mais evidente para quando esse aluno vai pesquisando mais conteúdo sobre um tema que ele gosta. Alguma coisa a pessoa gosta. Algum tema que para ela seja um hobby. Viagem, moda, gastronomia, esporte, enfim, alguma coisa. E aí procura essas informações do idioma que você está aprendendo e você vai ampliando cultura, conhecimento, vocabulário, etc. No meu curso também do zero ao avançado em espanhol, eu proporciono encontros semanais com os meus alunos. Então, esses encontros semanais, eles são online, porque o curso é online, mas eles são ao vivo comigo. Então, a cada semana, nós abordamos um tema diferente, de acordo com o conteúdo da aula daquela semana. E esse encontro é para, além de tirar dúvida dos alunos, praticar o espanhol comigo, praticar o espanhol com os outros colegas do grupo, aumentar o vocabulário, perder o medo de falar, é uma maneira de falar. Então, tem vários conteúdos no curso, vários tópicos diferentes. Alguns alunos se identificam mais com um tema do que com o outro, mas todos participam e se comunicam. E esse é o objetivo. Claro que, às vezes, naquela semana, a Maria pode participar mais do que a Joana, porque aquele tema interessa mais para a Maria do que para a Joana. Mas todos participam de alguma forma. E isso é bem legal, porque o aluno também não fica só lá com aquele curso gravado numa plataforma e ele vai lá e se vira. Não, toda semana tem esse apoio, esse respaldo do professor estar ali para tirar dúvidas e para a gente ter conversas que sejam referentes ao que a gente está vendo em aula para colocar aquilo em prática, para praticar aquela estrutura, para praticar aquele vocabulário. E são sempre temas interessantes aí e leves, né? Como eu falei. Outra dica que eu fazia bastante também, grábate hablando espanhol. Naquela época eu não tinha celular, né? Quando eu estudava espanhol ainda não tinha celular. Então eu gravava no gravador, com aquelas fitas. Se tiver gente muito jovem aí, nem sabe o que é isso, mas enfim, eu gravava assim. Só que com o celular, hoje está muito mais facilitado, né? Então você pode pegar o seu celular e gravar você falando espanhol. Ah, mas falando o quê? Falando qualquer coisa. Você se apresentando em espanhol, você contando qual é o seu planejamento do dia em espanhol, o que você vai fazer amanhã em espanhol, o que você precisa comprar no mercado a hora que você for, qualquer coisa. E aí você grava isso em espanhol e ouve. E aí você ouve e vê como é que está a sua pronúncia, onde foi que você gaguejou, o que você precisa melhorar. Ah, mas eu pronunciei essa palavra de maneira errada. Enfim. E aí você grava de novo, é um exercício, é uma prática, e vai. Ah, mas eu não tenho todo esse tempo. Mas hoje você grava um, amanhã você grava outro, falando de outra coisa. E isso vai se tornando um hábito. Você vai fazer isso, vai demorar quanto tempo para fazer isso? Você não vai gravar um podcast de 2 horas falando espanhol. São minutos que você vai contar alguma coisa que você fez ou vai fazer naquele dia. E aí depois você vai ouvir e ver onde é que você pode melhorar para o dia seguinte. Então eu fazia muito isso, eu gravava, depois voltava a fita, dava muito mais trabalho para ouvir e gravar de novo naquele dia ou em outro dia, enfim. Então, quando a gente grava, não sei se vocês já perceberam, a nossa voz muda numa gravação. Sempre que eu gravo alguma coisa, eu gosto de ouvir, porque eu gosto de ouvir a voz, como é que ficou. É muito amor próprio, né? Mas eu gosto de fazer isso. Então, eu gravo e depois eu escuto a voz. E a voz é diferente. E, inclusive, dizem que quando você fala um idioma estrangeiro, a sua voz fica diferente também. Então, você vai perceber essa diferença se ouvindo em outro idioma. Então, essa é uma das maneiras práticas de você aprender a falar espanhol com facilidade. Porque, com o tempo, você vai evoluindo. E você vai perceber que a forma com que você fala em português é diferente da forma com que você vai falar em espanhol. Então, isso é muito comum. Então, quando você escutou muita música de um determinado cantor, você acaba pegando aquele sotaque. Também já falei sobre isso em vídeos que eu gravei. Quando você vai ouvindo aquele sotaque, você acaba pegando aquele sotaque para você. Quando eu fazia aula de espanhol, meu professor tinha um sotaque da Espanha.
era espanhol da Espanha. Então, ele falava com o sotaque espanhol, como era o sotaque que eu tinha mais contato, eu reproduzia o sotaque espanhol. Então, quando eu terminei o curso, o meu acento era de Espanha. Porém, assim que eu terminei o curso, eu fui dar aula numa escola, onde o material utilizado era do México. O material era do México. Então, eu perdi o sotaque espanhol. E eu peguei o sotaque do México. Por quê? Porque o material era mexicano, os áudios eram com o espanhol do México, a gramática era voltada para o México, enfim, tem detalhes aí na gramática que mudam um pouco da Espanha para o espanhol da América Latina, tá? Então, aí eu tive mais contato com o espanhol mexicano e tive que fazer uma adaptação. Então, conforme você vai ouvindo, você vai reproduzindo. Se você ouve mais filmes, por exemplo, argentinos, você vai acabar pegando o sotaque argentino. Se você ouve mais seriados espanhóis, você acaba pegando mais sotaques espanhóis. Ou com quem você fala? Você fala mais com colombianos, com peruanos, com uruguaios? Com que nativos você tem contato? Você vai acabar pegando esse sotaque para você. É natural, é normal. E eu já falei também que não tem essa de sotaque melhor, pior, certo e errado, né? Todos estão corretos, ok? Você não vai ter medo de ficar falando, gravando, porque você está falando com você mesmo. Você não está falando com ninguém. Então, você perde o medo. É uma prática bem legal essa de gravar e ficar se escutando depois. Você está falando com você mesmo. Então, se tiver errado, você vai lá, deleta e grava de novo e ninguém precisa saber. Você não vai publicar isso. Você não vai postar esse áudio. É seu. É a sua prática, é o seu treinamento. É o seu momento de exercitar. Quarta dica, habla com nativos. Falantes da língua, nativos da língua. Essa é a forma mais efetiva de aprender. Então, quando você tem algum nativo por perto, e às vezes esse nativo ele quer aprender a sua língua, ele quer aprender o português, e você quer aprender o espanhol. Então, é uma troca. Por isso que alguns dias da semana eu só falava em português com esse meu amigo chileno lá na faculdade. E outros dias da semana a gente ficava falando em espanhol. Porque aí eu ajudava ele no português e tirava dúvidas e corrigia se ele errasse alguma coisa, e vice-versa. Isso é muito bom. Isso é muito enriquecedor. É uma troca. É uma troca aí de aprendizado, né? Muito bom. Então, quando estamos falando com o nativo, é comum que nas primeiras vezes a gente não entenda o que ele fale. Ou ele não entenda o que a gente fala. São línguas diferentes. Mas, com o tempo, com a prática, com a insistência, isso vai tornando a comunicação mais fácil. E vocês vão conseguir se comunicar cada vez melhor. Existem diversos sites e aplicativos na internet onde você pode conhecer pessoas de outros países para fazer aí o que a gente chama de intercâmbio linguístico. Então, às vezes, você tem acesso a um nativo ali, pessoalmente, que é a melhor opção, como eu tive, né? Tive também contatos com professores nativos quando eu dava aula de espanhol em algumas escolas, argentinos, tive contato com cubanos, pessoas aí ao vivo e a cores, para você poder conversar com elas. Isso é muito enriquecedor também, é uma troca legal. Mas se você não tem essa pessoa física, você pode entrar em algum site e conversar, fazer esse intercâmbio linguístico online com alguém de outro país. Ensinar o português para ela e ela trocar informações de espanhol com você. Isso é muito bom. E a quinta dica. Criar o seu programa de TV. Cria tu programa de televisão. Aí vocês vão falar, ela é louca mesmo. Mas eu fazia isso quando eu estudava espanhol. A quinta dica para que você perca o medo de falar espanhol. Cria tu programa de televisão. Criar o seu programa de TV. Ai, mas você é louca, o que é isso? O que eu fazia? Não sei se vocês sabem, mas eu sou filha única. E filha única tem que inventar brincadeira sozinha, né? Porque não tem com quem brincar. Então, eu inventava e sempre falei sozinha, e enfim. Então, isso de falar sozinha, para mim, não é nenhum problema. Falo até hoje. Mas o que eu fazia quando eu estudava espanhol? Eu fingia que eu tinha um programa de TV. Um programa de culinária na TV. Naquela época que eu estudava espanhol, eu gostava de fazer bolos e sobremesas e coisas assim. Então, muitas vezes eu fazia esses quitutes lá na casa da minha avó. E quando eu estudava espanhol, eu comecei a fazer esses quitutes falando em espanhol. Então, como se eu tivesse um programa de TV em que eu estava apresentando como se faz aquele bolo em espanhol. Então, eu falava quais eram os ingredientes,
o modo de fazer, a medida de cada ingrediente para fazer aquela sobremesa, aquele bolo, enfim. Então eu me apresentava como se o programa tivesse um nome, tudo em espanhol. E era bem legal porque eu tinha que me preparar antes, porque esse meu programa era ao vivo. Então eu me preparava antes para apresentar e não dar aí nenhum fora. Então eu não queria errar. Então eu tinha que saber o nome dos ingredientes que iam naquela receita, como é que se falavam as medidas da receita e o modo de fazer daquela receita. Então eu peguei, aí eu juntei duas, escolher um tema que você gosta, no caso para mim era doces, culinária voltada para doces. E eu queria aprender o vocabulário disso, porque isso fazia parte do meu dia a dia, porque eu estava sempre fazendo. Então eu queria saber esse vocabulário. E era uma maneira de eu apresentar esse programa fazendo a receita que eu já fazia sempre. Só que em vez de eu ficar falando em português a receita, eu falava em espanhol. E com isso eu aprendi um montão de vocabulário voltado para receitas de bolo, de pavê, de pudim, etc. Medidas e o modo de fazer. Então era bem legal e eu me divertia fazendo. Então também é uma dica, vocês podem criar aí como se fosse um programa e na hora que vocês forem fazer alguma coisa que vocês gostam, vocês falarem em espanhol. O máximo que vocês puderem falar em espanhol sozinhos, que seja, se vocês não tiverem contato com o nativo, falem sozinhos e pratiquem esse idioma. Igual quando a gente assiste um programa culinário na TV. Claro que eu me cobrava para não errar. Eu não queria que o meu programa ao vivo saísse errado. Então eu me policiava, eu estudava previamente para não errar. Mas caso eu errasse, eu repetia a palavra corretamente e seguia em frente. Porque quando a gente assiste um programa de TV em português, não acontece isso? Os apresentadores não erram? Tropeçam nas palavras em português? Acontece, a gente tropeça nas palavras em português, a gente gagueja, a gente atropela palavras, e aí? E aí a gente corrige e segue adiante. Natural. Então, falar o idioma é isso. É errar, é tropeçar, é gaguejar, mas não desistir. Insistir e se dedicar até atingir a fluência. Se você se travar no primeiro erro, você não vai conseguir se comunicar bem em espanhol, nem em idioma nenhum. Então, o medo não pode te impedir, o medo não pode te paralisar. Você tem que seguir adiante, você vai errar. Todo mundo erra. Nós erramos em português. Você vai errar para falar espanhol, mas é errando que você vai aprendendo. Agora, você também tem que fazer a sua parte no sentido de não depender tudo de um curso, não depender só daquele momento do curso, a ir além. Outro dia eu postei um vídeo sobre uma expressão da Espanha, ser la leche. Se você ainda não viu esse vídeo, procura que está lá no Instagram, no YouTube, ser la leche. Ser la leche na Espanha é ser muito bom ou muito mal em algo, aí depende do contexto da frase e tal. E aí a Grace, que é uruguaia, ela me mandou um áudio dizendo que ela começou a procurar essa expressão, porque lá no Uruguai não existe ser la leche, existe mala leche. Mala leche é uma pessoa que ou está sempre de mau humor, ou uma pessoa mau caráter. Mas é mala leche, é outra expressão. Olha que legal. É espanhol também. Só que a expressão que se usa na Espanha não significa que é a mesma que se usa no Uruguai ou em outros países. Então, ser la leche, ser muito bom ou muito mal em alguma coisa, e ser mala leche no Uruguai é ser uma pessoa ou que está de cara feia, mal-humorada, enfim, ou ser mau caráter. Então, vocês veem aí essa troca, né? Eu também estou sempre trocando aí informações com a Grace, que é a minha amiga uruguaia. Ela quer aprender português e eu quero sempre melhorar o espanhol. Certo? Pessoal, essas foram as dicas então de hoje. Vou recapitular aqui rapidinho para vocês as 5 dicas que eu passei hoje para vocês perderem o medo de falar espanhol. Então, começar praticando os ouvidos. Ter contato aí com o idioma, seja no curso, ter contato com esse idioma e falar esse idioma na aula, não ter medo, ok? Praticar e praticar fora dessa aula também, não ficar preso só ao que você vê no curso, porque nenhum curso consegue abranger tudo o que você quer e precisa, porque
curso ele segue um esquema e tem ali um ritmo de aulas. Então você tem que saber que você vai aprender muita coisa boa, mas você não vai aprender, às vezes, tudo que você quer. Então você tem que ter essa noção. Como eu, no caso da aviação. Eu sabia que termos técnicos ali eu não ia aprender no curso, eu tive que correr atrás. Procurar um tema que você goste e procurar informações desse tema em espanhol. Então, pesquisar, ler, resumir, conhecer palavras, etc. Terceira dica, gravar você falando espanhol. Então, se grave falando espanhol, fale qualquer coisa do seu dia, como foi o seu dia, se apresente, alguma coisa boa que aconteceu no seu dia, alguma coisa ruim que aconteceu no seu dia. Enfim, fale alguma coisa, grave, ouça como é que ficou esse som, essa melodia, sua pronúncia, o que você está falando. Falar com nativos. Então, ter contato aí com algum nativo presencialmente ou online e trocar essas informações com esse nativo. Você pode ensinar o português para ele e ele te ensinar o espanhol. Para finalizar, criar o seu programa de TV. Então, fale de alguma coisa que você goste como se você estivesse apresentando aquilo no programa. E aí você vai praticando aquele vocabulário e vai se soltando cada vez mais. O objetivo é que você se solte, que você perca o medo de falar, perca a vergonha de falar. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Sigam o meu canal, Katia_Comunica, no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Sempre tem vídeos novos no canal, coisas interessantes para vocês, várias dicas do idioma espanhol. E compartilhem os vídeos com os seus colegas e familiares que possam se interessar por esse conteúdo e curtam os vídeos também. Muito obrigada pela participação de todos e pelo tempo e nos vemos na próxima live, segunda-feira, às 18 horas. Tenham uma boa semana e até lá!